Olá para vocês que acompanham as redes sociais da Rádio Gerais FM. Neste momento, eu converso com o Dr. Reinaldo Higino, diretor do Hospital Municipal da cidade de Monte Carmelo, que traz para a gente, inicialmente, um panorama sobre a situação da cidade em relação à Covid-19. Dr. Reinaldo, hoje, nesta segunda-feira, como está a situação da cidade, os atendimentos aí no Hospital Municipal em relação ao coronavírus? E vamos passar um pouquinho do que estamos fazendo aqui em Monte Carmelo. Sabemos hoje que a alta demanda, um alto fluxo de pacientes contaminados pelo Covid-19, com um quadro de insuficiência respiratória, que é chamada síndrome respiratória grave. Tivemos, nesses últimos dias, uma pandemia, vamos falar assim, um mutirão de pacientes contaminados, que sobrecarregou todo o sistema de saúde, não só aqui em Monte Carmelo, mas como nas cidades vizinhas, no Brasil, Inclusive, há 2 dias atrás, o Brasil bateu o recorde em óbitos por Covid, E nós estamos ajustando o nosso atendimento ao Covid-19. Como abordar esses pacientes, como tratar esses pacientes, como evitar que esses pacientes venham a ser entubados e tentando, ao mesmo tempo, diminuir o nosso fluxo de pacientes para a UTI. Bom, hoje, Monte Carmelo, graças a Deus, nessas últimas 48 horas, nós conseguimos diminuir o nosso fluxo de atendimento em cerca de 40%. Basicamente, isso já é um efeito do lockdown, Nós estávamos com uma demanda muito alta, todo o nosso sistema sobrecarregado. A gente, na verdade, já estava com lotação total no hospital, tanto na parte de pronto-socorro, enfermaria, os UTI e UTI semi-intensiva. Bom, o que nós fizemos aqui em Monte Carmelo para conseguir dar uma assistência para os nossos pacientes, dar um atendimento de qualidade para os nossos pacientes, diminuir o sofrimento? No ano passado, nós vimos que de cada 10 pacientes que procuravam o pronto-socorro, uma síndrome respiratória grave, de 7 até 8 pacientes evoluía para um quadro respiratório grave, e muitos deles, poderia falar em cerca de 6, 7, evoluía para a intubação orotraqueal, que ele passava por uma ventilação mecânica invasiva, e esse paciente tinha que ir para a UTI. Nós tínhamos, na época, 10 leitos de UTI, e vamos falar assim, no ano passado, na primeira onda do Covid, a gente conseguiu manter um serviço legal, assim, a gente não teve uma sobrecarga do serviço, a gente não teve uma lotação máxima. Nessa segunda onda, nós vimos que os pacientes estão chegando, depois do 12º dia de contaminação, já com quadro infeccioso, inflamatório pulmonar avançado. E o que nós fizemos? Entramos em contato com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, e nós vimos que o tratamento ouro hoje, frente ao coronavírus, nós iniciarmos um tratamento que é a VNI, ventilação mecânica não invasiva. Esse paciente está entrando num quadro de insuficiência respiratória com a diminuição da saturação. Nós começamos a fazer esse processo de VNI no nosso pronto-socorro. Na hora que o paciente chega e ele já vai para a nossa sala de emergência no pronto-socorro, nós já colocamos profissionais de fisioterapia com 3 aparelhos de VNI, já fazendo um recrutamento pulmonar desse paciente. Depois, esse paciente já passa para a nossa enfermaria, que ela é anexo, o Hospital Municipal nosso é anexo com o pronto-socorro, e esse paciente na enfermaria continua fazendo essas VNI, ventilação mecânica não invasiva. Com isso, nós conseguimos diminuir, só para você ter uma ideia, de cada 10 que vinha antes com uma síndrome respiratória aguda grave, 7 a 8 evoluía para a intubação orotraqueal. Hoje, de cada 10, 1 está evoluindo para a intubação orotraqueal, com esse procedimento de VNI. Antes, nós tínhamos 2 fisioterapeutas fazendo esse procedimento. Hoje, nós estamos com 8 fisioterapeutas e estamos com 10 respiradores portáteis fazendo VNI. E com isso, nós conseguimos diminuir muito o nosso índice de pacientes que evoluem para a intubação orotraqueal. Nós adquirimos também alguns capacetes, que esses capacetes eles fazem também a VNI. São os capacetes selados com pressão, que esses capacetes são controlados também pelo mesmo respirador, pelo mesmo aparelho que faz a ventilação mecânica invasiva. A diferença é que esse capacete ela é selado, o paciente fica com essa cápsula na cabeça, e essa cápsula mantém uma pressão positiva de oxigenação, que é muito bom para o paciente. A gente consegue manter uma saturação
acima de 92% nesses pacientes, e de cada 10 pacientes que vai evoluir para intubação orotraqueal, a gente consegue diminuir aí uma quantidade de 5 a 6% com esse material. É um equipamento, se comparando hoje com uma intubação orotraqueal, é um equipamento até barato, de baixo custo, muito fácil a parte operacional dele e ajuda muito o paciente, diminui muito o índice de intubação do paciente, dá um conforto para o paciente, aquele paciente que está no leito, aquele paciente que às vezes está numa maca, você consegue dar um atendimento muito bom para o paciente, dar um conforto importante para ele. Nós ainda estamos com a nossa UTI cheia, a nossa semi-intensiva também, que são mais 10 leitos, está cheia, e nossa enfermaria hoje está com cerca de 33 pacientes. Mas nós vimos que os pacientes que estão chegando agora nessas últimas 48 horas são pacientes que estão mais estáveis. E o fluxo também diminuiu muito. E todos os nossos pacientes que têm possibilidade de vir a agravar, o processo inflamatório pulmonar aumentar, eles já estão cadastrados. E assim que tem a possibilidade desses pacientes ser transferidos, até mesmo para desafogar o nosso sistema aqui, nós fazemos a transferência. Há uma semana atrás saiu transferência para 3 pacientes, nós levamos eles para o aeroporto de Coromandel. Essas transferências são feitas através da Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiro. Essa semana também nós transferimos mais 5 pacientes através do aeroporto de Uberlândia, feito numa parceria com a Força Aérea Brasileira, junto com a Defesa Civil. Bom, hoje nós temos, em média, 28 respiradores aqui em Monte Carmelo e temos mais cerca de uns 10 respiradores só para fazer VNI. Doutor Reinaldo, o senhor comentou também inicialmente, antes da gente falar um pouquinho especificamente sobre Coromandel, um pouco sobre os sintomas dos pacientes aí da cidade de Monte Carmelo. Aí em Monte Carmelo foi feito algum exame, alguma análise para averiguar se há uma nova variante do coronavírus aí na cidade de Monte Carmelo já em circulação? Positivo. Nós solicitamos alguns exames de alguns pacientes e eu acredito que nos próximos dias é um pouco mais demorado para sair esse resultado de exame. Inclusive, o Uberlândia também está aguardando o exame, diz que já tem um pré-resultado, que a nova cepa já está circulante já em Uberlândia. Eu fiquei sabendo que o Coromandel também já colheu esse exame, está aguardando o resultado. Ainda não temos nada definido, mas se nós formos comparar os pacientes da primeira onda para a segunda onda, a primeira onda os pacientes chegavam no 3º, 4º dia de sintomas, com dor de garganta, febre, um mal-estar, e poucos evoluíam com a síndrome respiratória grave. Hoje nós estamos vendo que os pacientes estão chegando no 12º ao 13º dia, e já estão chegando com comprometimento pulmonar agressivo já, com mais de 70% de comprometimento pulmonar, e esse paciente já chega sem reserva muscular, já chega sem reserva respiratória, porque ele começou a sentir os sintomas e ele se segurou em casa. Eu vou melhorar, não vou para o hospital. Nós temos hoje também, assim, a ver na televisão como que está a gravidade, né, dos pacientes, inclusive Manaus assustou muito a população. Então, às vezes, até mesmo por medo de procurar o hospital, de ser entubado, eles ficam segurando até na última hora. E quando chega para a gente, já tem um processo inflamatório grave já, e aí esse paciente, muitas das vezes, evolui para intubação orotraqueal. Eu deixo também um recado às pessoas que estão tendo alguns sintomas, dor de garganta, febre, mal-estar, diarreia, dor no corpo, dor nas articulações, tosse, leve falta de ar, procure o posto de saúde, passa por uma avaliação médica. É muito importante, a partir do momento que esse paciente apresenta os sintomas, ele já ser monitorizado por uma equipe de saúde, para que, se ele apresentar algum sintoma respiratório mais agravante um pouquinho, e seja aí uma diminuição da saturação abaixo de 95%, esse paciente já requer uma atenção maior, já requer que uma equipe esteja assistindo ele, e se apresentar qualquer um desses agravantes a mais, ele já tem que ser internado, já tem que ir com um balão de oxigênio para descansar o pulmão desse paciente, para que a medicação possa fazer efeito na questão de desinflamar o pulmão desse paciente. Doutor Reinaldo, esses capacetes aí na cidade de Monte Carmelo também, né? Como que vocês conseguiram fazer
a aquisição desses equipamentos aí para a cidade e quantos já estão disponíveis para a população? Esses capacetes são adquiridos hoje no site, através da Secretaria de Saúde Estadual. Você consegue comprar esses capacetes hoje, os nossos aqui, se eu não me engano, nós compramos em Curitiba, demora aí coisa de 20 dias para chegar, 15, 20 dias para chegar. Se através do Fundo Municipal de Saúde também conseguir fazer uma compra direta, mandar buscar, coisa rápida, eu acho que é muito importante conseguir, viu, esses capacetes, principalmente para cidades menores, que às vezes não tem como abrir uma unidade de terapia intensiva, até porque hoje, para abrir uma semi-intensiva, nós conseguimos abrir aqui em 10 dias, abrimos 10 leitos de semi-intensiva. Mas é uma força-tarefa conseguir abrir isso, e além de você tem que ter o setor, o lugar para abrir, né? Nós abrimos as nossas enfermarias, desativamos 2 enfermarias e montamos nossa semi-intensiva, que está salvando muitas vidas, está fazendo um trabalho muito bacana, paralelo com a UTI. E eu acho que esses capacetes, nesse momento, para as cidades menores, eu acho que é muito importante. Até mesmo para você segurar o paciente, segurar o drive do paciente, segurar o paciente com um padrão respiratório melhor, até que consiga transferir. Eu acho que nós não podemos ficar confiando muito em transferência de paciente, até porque o sistema está sobrecarregado. Hoje está muito difícil conseguir transferência. O Coromandel conseguiu aí transferir vários pacientes com a parceria com a Defesa Civil, mas é aquilo que eu te falei, tem que montar já um campo de guerra, já tem que pensar tem que pensar que pode piorar. Então, monta uma estrutura agora, já começa a ver o que pode fazer, porque se piorar, a estrutura está pronta. Se for para deixar, se for para começar a pensar o que vai fazer, se piorar, aí não dá tempo.